Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Mente em Foco. Nosso papo hoje é sobre como cuidar da mente de verdade, sabe? Buscando mais clareza, equilíbrio, aquele bem-estar que dura. Exato. A gente quer ir além das soluções rápidas, das promessas que não se cumprem. Vamos mergulhar em estratégias que funcionam, que são sustentáveis. Uhum. E para guiar nossa conversa, temos aqui um material bem interessante. Artigos, pesquisas, anotações sobre um desafio enorme para a saúde mental no trabalho, a tal da síndrome de burnout. Pois é, um tema super relevante e esse material que a gente recebeu é bem rico, né? Permite investigar a fundo o que é o burnout, como ele aparece, às vezes O quietinho. sorrateiro, né? Isso, quais os impactos e, claro, o que fazer, né? Tanto a gente individualmente quanto as empresas. Perfeito. Então, a ideia é essa, desvendar o burnout usando só o que essas fontes trazem. Entender os detalhes, diferenciar do estresse, da depressão e tirar dali ações práticas concretas. Ótimo ponto de partida. Então vamos lá. Como a gente começa a desenrolar isso? O que as fontes dizem que é o burnout, afinal? Olha, as fontes que a gente tem aqui, tipo AMNT, Fadminas, artigos do Celo, elas concordam numa coisa. Burnout não é só estar cansado, sabe? É uma síndrome mesmo. Uma síndrome? É, uma resposta complexa a um estresse que não passa, um estresse crônico que vem especificamente do ambiente de trabalho. A origem é ali. E essa ligação com o trabalho ficou mais séria, né? O material fala que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconheceu isso como fenômeno ocupacional em 2022. Exatamente, isso foi um marco importante. Deu um reconhecimento formal, reforçou que o problema está muito ligado ao contexto profissional. Faz sentido. Sem dúvida. E essa conexão com o trabalho é central, como a NAMT e o estudo da Fadminas mostram bem. E é isso que ajuda a gente a não confundir com outras coisas. Assim, a confusão é comum, né? Burnout, estresse, depressão. Muito comum. Como as fontes ajudam a gente a separar as coisas? Então, o material da NAMT e também umas notas que a gente tem aqui do Léo, do Mente em Foco, são bem claros nisso. O estresse, eles descrevem como algo mais pontual, sabe? Uma reação a uma pressão específica. Geralmente, você descansa, o problema passa e você se recupera. Ok, uma coisa mais aguda. Isso. Já a depressão, bom, aí é outra história. É uma doença psiquiátrica mesmo. Pode ser crônica e afeta a pessoa como um todo, em todas as áreas da vida. Não está restrita só ao trabalho, entende? Entendi. Mais global. Exato. E o burnout, aí segundo essas fontes, é aquele esgotamento crônico ligado diretamente ao trabalho. O ponto-chave que o Léo também menciona é que mesmo com descanso, tipo férias, a pessoa não melhora de verdade. A exaustão continua ali, grudada na experiência do trabalho. Nossa, essa persistência mesmo depois de descansar é um sinal bem forte, então. E o tamanho disso? Os números que as fontes trazem são assustadores. São muito preocupantes. Tem dados da ANAMCLE, que a Catraca Livre citou, falando que uns 30% dos trabalhadores brasileiros podem estar sofrendo com burnout. 30% é muita gente. Muita gente. E uma das fontes, o Léo, chega a colocar o Brasil como o segundo país com mais casos, só perdendo para o Japão. E tem uma pesquisa da ISMA-BR, que a NAMT também cita, que é impressionante. 72% dos brasileiros no mercado de trabalho teriam alguma sequela de estresse, e desses, 32% já teriam desenvolvido burnout mesmo. Caramba, 32% com a síndrome. É um quadro que pede muita atenção. Sem dúvida. E as fontes indicam se tem alguma área, alguma profissão mais vulnerável? Indicam sim e de forma bem consistente. Estudos como os da Unesc, artigos do Cielo e um material que fala do MBI, o Maslach Burnout Inventory, todos mencionam profissionais da saúde. Imagino. Enfermeiros, médicos. Isso, técnicos também, e não só eles. Profissionais da educação, de serviços sociais, gente que trabalha em áreas corporativas com muita pressão, muita cobrança. Faz sentido. São áreas com uma carga emocional pesada, né? Muita responsabilidade. Exatamente. Onde a demanda emocional e a responsabilidade são gigantes. Ok. E como essa síndrome se manifesta na prática? Tem algum jeito de entender melhor os componentes dela? Tem sim. O modelo bem conhecido que aparece bastante nas fontes que a gente está vendo, Fadminas, Anamet, Cielo, o texto do MBI,
é o de Maslach e Jackson. Ele descreve o burnout em 3 dimensões principais. 3 dimensões? Quais são? A primeira, que é considerada o centro de tudo, é a exaustão emocional. É aquela sensação de estar esgotada, sabe? Sem energia nenhuma, nem física, nem mental para continuar. Aquela sensação de chega, de ter batido no fundo do poço mesmo. Perfeito, é isso. A segunda dimensão eles chamam de despersonalização. É quando o profissional começa a ficar cínico, meio distante, frio emocionalmente. Como assim frio? Tipo, tratar colegas, clientes, pacientes de um jeito impessoal, quase como se fossem objetos. É como se a pessoa criasse uma casca para se proteger do desgaste, sabe? Entendi. Uma barreira para não sofrer mais. Mas que imagino que prejudique tudo, né? As relações, o trabalho. Pode ser bem disfuncional, sim. E a terceira dimensão é a baixa realização profissional. Aí a pessoa começa a se sentir incompetente, acha que nada do que faz é bom o suficiente, avalia o próprio trabalho de forma super negativa, perde totalmente a satisfação, o sentido naquilo. Nossa, um tripé bem destrutivo mesmo para o bem-estar no trabalho. E as fontes mencionaram uma ferramenta MBI. Isso, o Maslach Burnout Inventory. O material da Fadmanas e a fonte sobre autoavaliação falam dele. É tipo um questionário, né? Ajuda a pessoa a pensar sobre o quanto ela está vivendo esses sentimentos, esses comportamentos ligados às 3 dimensões. Mas é importante frisar, como as fontes mesmo dizem, o MBI ajuda a gente a se ligar, a perceber o risco. Não é um diagnóstico, tá? Diagnóstico mesmo só com um profissional de saúde qualificado. Certo, é uma ferramenta de autoconsciência, não de diagnóstico. Entendido. Bom, então já temos a definição, a diferença para outras coisas, as dimensões. Mas tem algo que me intriga, que as fontes tipo a Catraca Livre destacam. O burnout não aparece de repente, né? Ele vai se instalando aos poucos, meio quieto. Exato, é um processo, né? Bem insidioso. E por ser gradual, fica mais difícil perceber. Tanto para quem está passando por isso, quanto para quem está perto. E a Catraca Livre fala de um termo, burn-on. O que seria isso? O burn-on, a fonte descreve como se fosse um estágio antes do burnout estourar de vez. É curioso, porque a pessoa tá hiperprodutiva, parece ligada no 220, sabe? Mergulhada no trabalho. Uma energia falsa, então. É tipo isso, uma falsa euforia que mascara o desgaste que já tá rolando por baixo. Os sintomas que eles mencionam são cansaço que não some, irritabilidade, dificuldade para desligar, para relaxar, ansiedade lá em cima. É como tentar correr uma maratona no ritmo de 100 metros rasos, sabe? Ignorando todos os sinais do corpo e da mente. Que perigo essa falsa euforia. Quase uma negação do próprio limite. E aí vem o burnout silencioso que a Exame e o Léo, do Mente em Foco, exploram. Como é esse? Ah, esse é bem traiçoeiro mesmo, porque olhando de fora, a pessoa pode parecer que tá ótima, super funcional, entrega o trabalho, vai nas reuniões, cumpre os prazos, mas por dentro a história é outra. É exaustão total, apatia, uma desconexão emocional gigante. A pessoa tá ali, mas tá no piloto automático, sem sentir propósito, sem sentir prazer no que faz. E quais seriam os sinais mais discretos disso? Aqueles que podem passar batido. As fontes falam de uma irritabilidade que parece fora de proporção, sabe? Por coisas pequenas, um e-mail simples, uma pergunta boba e a pessoa explode. Outra coisa é essa apatia que vai crescendo, um distanciamento emocional, não só do trabalho, às vezes das pessoas também. E aí entra aquele fenômeno que a Anant, a Exame e o estudo da Unesc comentam, o presentismo. A pessoa tá lá, de corpo presente, mas a cabeça tá a milhas de distância, incapaz de se engajar de verdade. Presente, mas ausente. Entendi. E é bom a gente ligar esses sinais mais silenciosos com a lista geral de sintomas de burnout que a Anant e a Catraca Livre trazem, né? Porque tem muita coisa. Os sintomas físicos, por exemplo. Assim, o corpo sente, né? E como sente? Aquela fadiga que não passa nem dormindo, problema para dormir, dor de cabeça direto, problema no estômago, imunidade que vai lá para baixo, até pressão alta. O corpo grita, né? Nossa, não é frescura nem coisa da cabeça só. O corpo físico sofre mesmo.
De jeito nenhum. Além dos físicos, tem os sintomas emocionais. Sentir que fracassou, que não é bom o suficiente, se criticar demais, perder a motivação para tudo, até para o que gostava antes, aquela apatia geral, irritabilidade nas alturas. Hum, Os comportamentais também aparecem. O rendimento no trabalho cai visivelmente, a pessoa se isola, começa a procrastinar muito, a negligenciar próprias coisas. fica difícil até fazer o básico, imagino. Exato. E por fim, os cognitivos ou psicológicos. Dificuldade para concentrar, a memória falha toda hora, uma ansiedade que não larga e, às vezes, até sinais que lembram depressão, tipo uma tristeza profunda, uma falta de esperança. É um quadro bem complexo mesmo. Afeta a pessoa por todos os lados. Totalmente. E tem um achado super interessante num estudo sobre silêncio organizacional, que está num dos PDFs que a gente viu, o Perspectivas Contemporâneas. Silêncio organizacional? Essa pesquisa sugere que a exaustão emocional, que é um pilar do burnout, pode levar a um tipo específico de silêncio no trabalho. Eles chamam de silêncio reativo. Reativo? Como assim? O interessante, segundo a fonte, é que não seria aquele silêncio por medo de levar bronca, sabe? O defensivo. Nem o silêncio por apatia, tipo, não tô nem aí. Seria mais uma forma de autopreservação. Para economizar energia. Exato, para guardar o restinho de energia que sobrou, ou até como um protesto mudo contra aquele esgotamento todo. A pessoa simplesmente não tem mais recurso interno para falar, para participar, para discordar, fica sem voz. Nossa, isso é muito forte. Mostra como o esgotamento pode minar até a comunicação, a participação. Com tudo isso que a gente viu, por que o burnout importa tanto? Quais as consequências reais que esse material todo aponta? Olha, os impactos são enormes em vários níveis. Começando pelo nível individual, né? Como a gente já viu com essa lista de sintomas, as consequências para a saúde física e mental podem ser gravíssimas. A Fadminas também lembra que a vida pessoal, familiar, social, tudo fica comprometido. E para as empresas, para as organizações, o estrago deve ser grande também. Gigante. As fontes da Unesc e da Exame falam claro. A produtividade e eficiência caem muito. A Exame e a Fadminas mencionam aumento de erros até de acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho? Sério? Sim. Aliás, a Fadminas lembra que no Brasil o burnout é reconhecido por lei como doença do trabalho, o que pode gerar afastamento, ter implicações legais, financeiras para as empresas. A coisa é séria. Nossa, isso reforça muito o peso da questão para o lado empresarial também. Que outros impactos aparecem? Tem mais. Aumento de faltas, absentismo e daquele presentismo que a gente falou, estar lá sem render, que a ANA-MIT, Exame e Unesc apontam. A rotatividade de funcionários dispara, o turnover, como Fadminas e Unesc mostram, isso custa caro para a empresa, né? Contratar, treinar gente nova. Com certeza. A qualidade do serviço do atendimento ao cliente também cai bastante, segundo a Unesc e o Cielo. E um ponto interessante, a Exame e o estudo Perspectivas indicam que empresas com muito burnout têm mais dificuldade para mudar, para inovar. O esgotamento suga energia para isso. Olhando o quadro completo, fica claro que burnout não é só um problema de bem-estar individual, né? De jeito nenhum. É um problemão de saúde pública e, ao mesmo tempo, uma questão de gestão estratégica para as empresas, como a Exame e a Unesc ressaltam. O custo humano é impossível de medir, mas o financeiro também é altíssimo, por causa da perda de produtividade, dos erros, do turnover, dos afastamentos. A Exame bate muito nessa tecla do custo financeiro. As fontes dão exemplos mais concretos desses custos para as empresas? Dão sim. O estudo da Unesc cita uma pesquisa Batista e Leite que mostra como o presenteísmo em enfermeiras com burnout pode colocar a segurança dos pacientes em risco. Erros acontecem, a atenção falha. Que perigo! Exatamente. Outra pesquisa que eles citam, Souza et al., mede mesmo a queda de eficiência. E tem uma visão ainda mais profunda que vem da neurociência, mencionada no mesmo estudo da Unesc, citando Souza. Parece que o burnout pode até alterar circuitos no cérebro ligados ao desempenho cognitivo. Mudar o cérebro. É o que a fonte sugere. Prejudica foco, memória, tomada de decisão. O impacto na produtividade seria quase físico, fisiológico. Uau, isso é muito impactante. O cérebro funcionando diferente por causa do burnout. Bom, diante desse cenário todo, complexo, preocupante, o que as fontes que a gente analisou sugerem para prevenir e para lidar com isso? Vamos focar no que elas trazem, começando pelo que
cada um pode fazer. Certo. No plano individual, fontes como a Catraca Livre e as notas do Léo Mente em Foco falam muito da importância de reconhecer os sinais cedo, aqueles sinais mais quietinhos do burnout silencioso. Ficar atento a si mesmo é o passo número 1. Uhum. A Catraca Livre também insiste na tecla de colocar limites claros entre trabalho e vida pessoal, evitar aquelas jornadas malucas, a cobrança de estar disponível o tempo todo. E o autocuidado parece ser a base de tudo, né? Totalmente, é um ponto que volta sempre. Priorizar sono de qualidade, comer bem, fazer atividade física regularmente, Catraca Livre e Anamente. Outra coisa importante, fortalecer os laços sociais. Sabe, tirar tempo para a família, para os amigos, isso protege muito Catraca Livre e Fadminas. Faz sentido, ter uma rede de apoio. E claro, um ponto fundamental, não ter vergonha ou medo de buscar ajuda profissional. Psicoterapia, médico, psiquiatra, se precisar. É uma orientação forte que aparece na NMT e na Catraca Livre. A NMT até sugere técnicas de relaxamento, tipo respiração, meditação, fazer um trabalho manual. Algo para desacelerar. São ações importantes, sem dúvida. Mas fica aquela sensação, será que só o esforço individual resolve? Se o problema está tão ligado ao trabalho, como as fontes mostraram. O que elas falam do papel das empresas? Ah, esse é o ponto-chave. E as fontes, especialmente a Fadminas e a Exame, são muito claras. Precisa ter estratégias organizacionais, sistêmicas. A base de tudo, segundo elas, é criar ambientes de trabalho que sejam psicologicamente saudáveis, positivos. Tá, mas como se faz isso na prática? O que o material sugere? O exame detalha bastante coisa. Primeiro, o papel da liderança é crucial. Os chefes precisam ser treinados para promover saúde mental, para ter empatia de verdade, para dar o exemplo cuidando de si mesmos, colocando limites e para saber ouvir e adaptar as demandas quando a coisa aperta, sabe? Inteligência emocional nos gestores é essencial. Os líderes como modelo, então. Isso. Outro ponto vital é repensar a cultura da empresa sobre tempo e pausas. Tem que incentivar a desconexão de verdade fora do horário, respeitar o tempo de descanso, estimular pequenas pausas durante o dia, sair daquela loucura da urgência o tempo todo, da hiperdisponibilidade. É uma mudança cultural grande, né? Não é só fazer um programa de bem-estar e pronto. Exige muito mais. As fontes falam também de oferecer apoio psicológico real, acessível e sigiloso, não só para inglês ver. Pode ser subsídio para terapia, programas bem estruturados, canais seguros para a galera poder falar das dificuldades sem medo. A Exame até sugere fazer um diagnóstico emocional contínuo e ir além da pesquisa de clima anual, usar análise de dados focada em emoções, fazer rodas de conversa. Interessante. E a Fadminas falou algo sobre encaixar a pessoa na função certa. Falou sim, para evitar frustração, desalinhamento, que são fontes de estresse e podem levar ao burnout. E talvez a mudança mais profunda que a Exame propõe seja mudar as próprias métricas de sucesso da empresa. Como assim? Incluir indicadores de bem-estar, de equilíbrio entre vida e trabalho, da qualidade das relações. Não olhar só para a produtividade, a qualquer custo, entende? Mudar a lógica do tem que dar conta de tudo para vamos crescer, mas com saúde. Uma visão bem diferente. Bem diferente. O estudo da Unesc ainda menciona usar a economia comportamental para desenhar ações de bem-estar que funcionem melhor. E um ponto final, mas que a Fadminas e a Exame reforçam muito. O foco tem que ser na prevenção, não só em apagar incêndio depois que o burnout já chegou. E essa responsabilidade de criar um ambiente preventivo é da empresa. Não dá para jogar só nas costas do funcionário. Faz todo sentido. É uma visão muito mais completa, integrada e que parece ter mais chance de dar resultado de verdade. Bom, então, para a gente amarrar a conversa, o burnout, pelo que as fontes que a gente viu mostram, é uma coisa séria ligada ao estresse crônico do trabalho, bem diferente do estresse comum ou da depressão. Muitas vezes ele chega quietinho, silencioso, mas o impacto é enorme para a saúde da pessoa e para a dinâmica das empresas. Exatamente isso. E ficou claro que para prevenir e lidar bem com ele, a abordagem tem que ser dupla. As ações individuais, se conhecer, se cuidar, buscar ajuda, são importantes, claro, mas o que vai fazer a diferença mesmo, em larga escala,
são as mudanças na estrutura e na cultura das organizações. Criar ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis. A responsabilidade é dividida, mas o peso do contexto de trabalho é determinante. Perfeito. E, para a gente fechar, que pensamento final você deixaria pensando em tudo isso que a gente conversou, especialmente naquela ideia do silêncio reativo? Pensando nisso, né, naquela ideia do estudo Perspectivas Contemporâneas sobre o Silêncio Reativo, isso faz a gente se perguntar uma coisa importante, eu acho. Uhum. Se a exaustão pode literalmente calar as pessoas, não por medo, nem por desinteresse, mas por pura falta de energia para se colocar, a provocação é: quantas ideias boas, quantas sugestões de melhoria, quantos alertas sobre problemas não são ditos nas empresas simplesmente porque as pessoas estão esgotadas demais para falar? Que potencial todo de criar, de colaborar, de resolver problemas a gente está perdendo quando não enxerga o bem-estar como um pilar essencial para ter um ambiente onde as pessoas possam, de fato, participar, contribuir com tudo que elas têm. Uma reflexão muito poderosa sobre esse custo invisível do esgotamento e a importância de ter ambientes onde as vozes possam ser ouvidas de verdade. Com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje.